E aí, galera, terceiro ano, como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos hoje aí começando mais uma semana, terceira semana de estudos aí remotos do ciclo 2, segundo bimestre, e eu queria deixar algumas orientações para vocês antes da nossa aula definitivamente aí sobre a crise do socialismo real. Bom, então anotem aí algumas coisas importantes, gente, não esqueçam. Primeiro, além de assistir a videoaula, eu incentivo vocês a assistir a videoaula, faz parte do nosso cronograma de estudos e vai ajudar vocês, especialmente a vocês que estão em preparação para o vestibular. Lembre-se, gente, essas videoaulas não são só para preencher espaço. Nosso desejo é que elas possam ajudar vocês na sua preparação. Então assistam a videoaula, ok? Depois leiam as páginas 10 a 18 do livro 12, o último livro nosso, capítulo 1. Okay? Nós vamos terminar então o capítulo 1 essa semana 3 aqui. Depois de fazer essa leitura, também façam as atividades nas páginas 19 e 20 para testar os seus conhecimentos e tirar qualquer dúvida que tenha. Eu vou postar a correção na quinta-feira e se você ainda tiver dúvidas, por favor, entre em contato comigo. Estou aqui à disposição para que vocês possam tirar qualquer dúvida comigo. Tá bom, gente? Temos um fórum também essa semana. Dá para você responder a pergunta e tirar suas dúvidas relacionadas à matéria. Tem uma participação no fórum. Você é imprescindível para vocês, além de ganhar o seu pontinho, vai te ajudar também a tirar qualquer dúvida que tem. Bom, gente, então não se esqueça que a semana tem fórum. Bom, nessa nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois conceitos principais, a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Ah, no final da década de 80, 1979, 1980, dois políticos começam a criticar de forma muito grande a União Soviética. Esses foram a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, e o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Ronald Reagan, um republicano, bem radical, ele chega eleito presidente em 1980 e chega a colocar um título para a União Soviética de Império do Mal. E ele anuncia que ele vai intensificar cada vez mais a militarização, em especial no espaço. Vai criar uma rede de estudos contra os mísseis soviéticos e nisso foi chamado então de a Guerra nas Estrelas. Esse discurso dele incentiva cada vez mais os estadunidenses a irem contra as ideias socialistas no mundo todo. Ele também vai incentivar através de apoio a países que estavam passando por intervenção socialista, como por exemplo a Nicarágua, o El Salvador, Moçambique e Angola, que falamos anteriormente. Tudo isso vai financiar a resistência contra o socialismo nesses lugares, como também anuncia e vai ajudar os rebeldes afegães na dominação soviética no seu país em 1980. Então, tudo isso ele vai fazendo para cada vez mais ir contra os soviéticos. Isso ficou conhecido como a Segunda Guerra Fria. Foi um momento onde havia uma grande instabilidade, um mundo de uma perspectiva talvez até de um início novamente de uma Segunda Guerra Fria neste momento. Bom, por outro lado, a União Soviética estava estagnada economicamente. E, por um lado, as pessoas queriam novamente investir em armamento em vista da ameaça estadunidense, mas, por outro lado, se pensava por que nós vamos existir se nós não conseguimos nem melhorar a nossa economia internamente. É nesse contexto que entra em cena esse homem aí chamado Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev ele vai assumir o cargo de secretário-geral do Partido Comunista, o que vai lhe conferir a prerrogativa de governar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mikhail Gorbachev é de origem ucraniana e russa, e ele vai ser um adepto inicialmente de Lenin e de Marx. Ele era motorista de colheitadeira nas fazendas coletivas na extinta União Soviética. Depois ele se torna membro do sindicato e líder do Partido Comunista. Um dos líderes do Partido Comunista que vai ser agora eleito secretário-geral e assim tem a prerrogativa de poder liderar a União Soviética. E ele era uma pessoa totalmente diferente, um estilo diferente dos soviéticos que normalmente a gente tinha notícia naquela época. Normalmente se pensa num soviético, um homem sisudo, um homem reservado, um pouco comunicativo,
mas ele era justamente o contrário, né? Ele é muito simpático, disposto ao diálogo e com grande desenvoltura ele tenta trazer uma nova imagem da União Soviética. Para surpresa de muitas pessoas, ao contrário do que fez Reagan, que anunciou um armamento maior ainda de preparação para uma nova guerra, ou uma guerra, né, até de certa forma atômica, ele vai anunciar o desarmamento, né, mundial. Ele quer um desarmamento mundial. Ele se propõe a reduzir em 50% as armas nucleares soviéticas e até o ano 2000 destruir todos os arsenais atômicos da extinta União Soviética. E isso trouxe surpresa para todo mundo, visto que o nosso amigo Ronald Reagan estava indo no caminho totalmente oposto. A seguir, ele vai implementar uma política chamada perestroika, que é chamada de reestruturação. O objetivo, gente, era acabar com a burocracia dentro da extinta União Soviética. E era um programa, assim, para melhorar a qualidade dos produtos industriais e descentralizar essa cadeia do processo produtivo, impedindo que passasse por uma cadeia enorme de pessoas até que se fossem criadas novas ideias, novas fábricas. A intenção dele era investir nos bens de consumo dentro da União Soviética. Infelizmente, a perestroika não foi muito bem. Ela terminou em fracasso, devido à própria oposição, especialmente dos presidentes das estatais, que não queriam perder as suas regalias. E as críticas vão ser muito grandes e a essa tentativa dele de abrir esse processo, eliminando cada vez mais a burocracia dentro da União Soviética. As reformas eram muito profundas na economia do país, mas infelizmente a resistência foi maior ainda. Prejudicou ainda mais a situação o desastre de Chernobyl, em 1986, quando um dos reatores da usina nuclear explode e aproximadamente 5 milhões de pessoas vão ser afetadas com isso, vão ser afetadas com a nuvem radiativa. Aproximadamente, se não me engano, 20 mil pessoas acabaram morrendo, 30 mil, perdão, 30 mil pessoas acabaram morrendo, e nós vemos aqui que a nuvem radioativa ela vai passar por diversos países da Europa, Belarus, chega na Polônia, e até dizem que no Reino Unido se sentiu efeitos dessa nuvem radioativa por causa da explosão a explosão radiativa lá na usina nuclear de Chernobyl. O grande problema, gente, foi que por causa da política fechada soviética, isso só foi anunciado muito tempo depois. Eles esconderam demais esse acidente, só foram reconhecer uma semana depois, o que impediu certamente de salvar milhares de vidas. Então a crítica veio muito grande depois disso, justamente porque se houvesse maior liberdade, eles poderiam ter salvado inúmeras vidas. E é diante disso que o Gorbachev vai lançar uma nova política, acho que é a política da transparência, a Glasnost. Ele lança então esse outro programa, que agora possibilita a liberdade de informação. Então a ideia era justamente fazer com que agora as pessoas tenham acesso à informação. E desse modo, o governo Gorbachev queria mudar o país a partir da perestroika e da glasnost. Então foi essa a intenção dele. A glasnost, né, gente, ela foi um sucesso. Essa, pelo contrário, foi um sucesso e ela avançou muito além do que era previsto pelo governo de Mikhail Gorbachev. E com isso, denúncias de todos os tipos começam a surgir. A denúncia de patrões que estavam abusando dos seus funcionários, em vários sentidos, de corrupção no governo, de problemas especialmente também na questão de mercadorias que estavam sendo vendidas no mercado negro, como por exemplo até armas, né? Então isso faz com que haja uma limpeza geral em vários setores da economia da União Soviética. É nesse contexto que dentro da Europa começam a surgir vários momentos, países exigindo uma reabertura. O primeiro deles será a Iugoslávia. A Iugoslávia que resistiu a Stalin inicialmente, depois vai resistir também aos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, devido à ação de um ditador, né, o Tito, o Broz Tito. Ele vai ser o que conseguiu unificar sérvios, bósnios, né, croatas na luta contra a Alemanha e vai liderar a Iugoslávia até 1990, aproximadamente 1990, quando ele vai falecer. Enquanto vivo, ele consegue então manter eles separados ainda dessa
da política soviética. Porém, havia uma ditadura muito forte e rígida dentro da Iugoslávia, que vai procurar uma reabertura justamente após a morte dele. Então, após a morte dele, esses antigas etnias, os croatas, sérvios, começam a buscar a sua independência, fazendo com que a Iugoslávia passe por uma guerra civil, mas que vai abrindo aos poucos as portas dessas novas repúblicas que vão sendo estabelecidas com o fim da Iugoslávia. Bom, outro país que vai pedir essa abertura é a Polônia. A Polônia é muito resistente à implementação do marxismo nas suas terras, até porque a maioria polonesa absoluta era católica, o que vai de contrário às ideias marxistas, né? E pra você ter ideia, o Karol Wojtyła, o João Paulo II, papa da época, ele era polonês. E a maioria do povo polonês católico muito resistente ao marxismo e até porque também ao socialismo nessa época não estava trazendo um desenvolvimento para a Polônia. É então em que em 1980, lá nos estaleiros de Gdansk, surge um líder sindical muito importante chamado Lech Walesa. Esse camarada vai criar o Solidariedade, que é um sindicato que vai realizar várias greves, campanhas contra a política socialista dentro da Polônia e especialmente pedindo uma reabertura do país. A Polônia caminha para uma reabertura quando uma ditadura é estabelecida. E em 1989, essa ditadura cai por terra e aí é estabelecida uma votação para presidente. E adivinha quem vai ser eleito presidente? Exatamente nosso amigo Lech Walesa vai ser eleito o primeiro presidente depois desse processo de redemocratização. A Hungria também passa por isso. Lembra que a Hungria acabou sofrendo com a União Soviética. Ela tentou, na década de 60, uma abertura, mas a União Soviética veio ferozmente e acabou com qualquer tentativa, tanto na Hungria como na antiga Tchecoslováquia. E agora a Hungria consegue, em 1988, uma série de reformas políticas que vão abrindo as portas do seu governo para a democracia. Né? O pluripartidarismo estabelecido, liberdade de imprensa, e assim a Hungria vai se abrindo novamente. Nesse contexto também a Alemanha acaba vendo a necessidade de abrir suas portas. A Alemanha Oriental, vários alemães orientais vão, agora que a Hungria estava aberta, passam pela Hungria, pela Áustria e para ir para a Alemanha Ocidental. E aí claramente se viu que a necessidade do muro não havia mais, o muro era inútil, o muro de Berlim. É então que nós vemos nessa imagem aí, essa multidão em novembro de 1989, mais especificamente no dia 9 de novembro de 1989, destruindo o muro de ambas as partes, tanto alemães ocidentais como alemães orientais, acabam destruindo esse muro, marcando definitivamente o fim da Guerra Fria e também do socialismo dentro dessas regiões aí. Então foi uma reforma que abriu as portas para depois a unificação da Alemanha, que veio logo em seguida. Outro país também foi a Bulgária, que vai acabar abrindo as portas para a democracia rapidamente. Com a República Tcheca se estabelece também, a Tchecoslováquia vai se dividir entre República Tcheca e Eslováquia, posteriormente ambas repúblicas mais agora democráticas. Nesse momento, então, nós vemos claramente a desagregação da União Soviética. Todas essas coisas levaram justamente à impopularidade de Gorbachev. Então, os vários regimes comunistas que estavam caindo agora no fracasso, né, caem na conta do Gorbachev. E o prestígio dele acaba realmente cada vez maior. O desprestígio dele cada vez maior. Os conservadores do Partido Comunista começam a culpar diretamente ele por causa da queda desses países, do socialismo desses países, e as próprias repúblicas socialistas soviéticas começam a lutar por liberdade. E essa ficou conhecida como a questão das nacionalidades, que vai agravar ainda mais a crise, porque a Ucrânia, Belarus, Cazaquistão, Geórgia, Letônia, Estônia, Lituânia, entre outras repúblicas da extinta União Soviética, começam a lutar pela sua independência. E uma após uma vão cada vez buscando a sua independência. A primeira delas vai ser a Lituânia, em 1990, em março de 1990. Aí em junho, a Ucrânia, e assim por diante, diversas delas vão se declarando independentes. E para agravar ainda mais o quadro político, em agosto de 1991, os conservadores, insatisfeitos com isso,
acabam aplicando um golpe. Porém, esse golpe foi impedido por esse homem que está aí de punhos fechados, cabelinho branco ali, que é o Boris Yeltsin. Ele vai ser eleito o presidente da República da Rússia alguns meses antes. Ele vai reagir contra esse golpe e põe fim no golpe que voltaria a ter o conservadorismo dentro da União Soviética. Ele agora eleito presidente da Rússia, acaba cada vez mais abrindo as portas, eliminando o socialismo dentro praticamente das fronteiras da Rússia e estabelecendo a social-democracia. É nesse contexto que é fundada a Comunidade dos Estados Independentes, só que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Em 1999, ele fica doente, né? E a imagem dele é bastante desgastada. Ele vai acabar renunciando e vai assumir o governo, o atual presidente da Rússia, que é o Vladimir Putin. Você tem ideia, desde 2000 ele está no poder até os dias atuais. Ele está no poder, que abriu definitivamente as portas da extinta, da Rússia para a democracia e especialmente para o capitalismo dentro das suas fronteiras. Bom, gente, acredito que essa seja então a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa, por favor, fale comigo. Tenham todos uma boa semana. Um grande abraço para vocês, gente.